Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Pop Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque hoje a mesa tá cheia. Hoje eu trago para vocês 2 advogados. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vou deixar que vocês se apresentem para essa mulherada, para essas famílias que nos assistem aí. Certo. Bom dia a quem nos assiste. Meu nome é Matheus, sou advogado aqui em Caxias do Sul e a gente atua no Centro de Defesa do Direito Autista. É um escritório pioneiro aqui em Caxias do Sul e na região, destinado exclusivamente para pessoas com espectro autista e seus familiares. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Que agradeço. Meu nome é Daniel, eu sou advogado em Caxias do Sul também. Participo do projeto juntamente com o Matheus, o colega, nessa causa tão simbólica e tão importante para nós. E confiamos estar aqui presente hoje para trazer maiores informações às pessoas e ajudar no que for possível, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Acho que é um assunto importantíssimo a ser trazido e vamos falar mais sobre. Aproveitando para agradecer, então, meus patrocinadores, Diniz Laser, Lamia Parma, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Ótica Veneza, Bocati, que eu vou dar as honras para vocês abrirem aí esse vinho, e MS Produções Audiovisuais, Mateuzinho, sempre aqui comigo. Por favor, Matheus, faça as honras. Claro. Isso. Que eu ouvi dizer que de bico molhado a conversa acontece melhor, é verdade? Costumam falar, molhar a palavra, né? Então... Pá. Foi fácil. Não, esse estava mansinho. Tem uns que são tão resistentes, parece que eles querem ficar na garrafa. Vou ver, Denilson sempre faz uma seleção aí de vinhos, é sempre uma surpresa. Esse ainda não tomei. Não conheço também. É um Soso. Dá licença. Esse barulhinho pra mim é música. Servir? Muito bom mesmo. Estou seguindo o protocolo, tá? Isso aí. As pessoas que estudam vinho normalmente orientam. Vou botar o... Tchim-tchim. Tchim. E aí, aprovaram? Aprovadíssimo. Muito bom. Muito bom. Então, Denilson, mais uma pra tua conta aqui. Retrogosto bem suave. Acertou. Acertou em cheia. Muito bom mesmo. Autismo é algo que há 10 anos atrás era pouquíssimo falado. E a gente vê cada vez mais assunto, mais pautas. Eu achei interessantíssimo agora Caxias ter, né, realmente um escritório olhando especificamente para isso, né? Conheço algumas famílias, né, com crianças com espectro autista. Profissionalmente, minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, então atuei com algumas crianças, mas é a primeira vez que eu tenho contato de realmente um escritório olhando para este cuidado, para esses direitos. Então, eu achei sensacional. Contem-me mais sobre, por favor. Certo. Bom, o autismo em si, que nem você falou, Fábio, ele vem... Ele é um tema recente, né? Mas que muita coisa ainda está sendo descoberta em algumas áreas, né? E constante mutação.
Então, na parte jurídica, tudo ainda é muito, para algumas famílias, tudo é muito ainda desconhecido, né? Depois de receber o diagnóstico e aceitar o diagnóstico, né? Primeiro, essas famílias estão buscando, né, os auxílios, as terapias, né? E a gente entende que é um momento para depois se verificar o que de direito o meu filho, o meu familiar tem e o que eu tenho enquanto pai, enquanto mãe, de direitos e benefícios por ter um filho um espectro autista, né, dentro dos 3 graus. E esse projeto ele surgiu de uma conversa em família, né, onde eu tenho uma sobrinha, né, que ela é grau 2, e esse meu familiar teve que ingressar judicialmente contra plano de saúde, que até o pessoal que está nos assistindo, que é uma situação bem recorrente. Então, vocês aí que nos assistem e têm alguma insatisfação com o plano de saúde, saibam que é bem comum os planos de saúde cada vez mais diminuírem as coberturas e a gente garantir isso, garantir não posso ousar a dizer, mas pelo menos buscar os direitos na justiça para que esses direitos sejam prevalecidos, né? Então, esse meu familiar, ele procurou, e como ele também tem formação na área jurídica, apesar de não atuar, ele gostaria de ter contratado alguém aqui de Caxias do Sul, né, específico, que fizesse algo específico na área. E não mais aquele escritório que tradicionalmente tem outras frentes e que também tenha, né? Não, o nosso escritório ele é pioneiro aqui em Caxias do Sul e na região, destinado só para causa autista. E na época esse meu familiar acabou contratando um profissional de Porto Alegre, porque não encontrou aqui em Caxias do Sul um profissional que fosse contratado por ele aqui. E até buscando pela internet, a causa autista ela é muito unida, ela tem muita... né? Então, eles, se botar no Google para procurar, tem um site que lhe indica onde tem um advogado mais próximo da sua cidade para lhe auxiliar. E a gente fez essa pesquisa e Caxias do Sul não tinha. O mais próximo era em Gramado, de uma advogada que atuava em outras frentes e também na frente autista, mas não era algo exclusivo e específico para isso. E sabendo todo esse contexto, toda essa sensibilidade que se precisa nessa causa, e o propósito também, o propósito é importante, a gente viu que existia um cenário que Caxias do Sul, pelo seu tamanho, pelo seu porte, não contemplava e estava aquém de outras frentes em outros municípios e em outras regiões, né? Então, a gente iniciou o projeto para fazer o atendimento, fazer a orientação e brigar por aquilo que é por direito e por lei garantido para essas famílias exclusivamente nessa causa. Isso. O projeto ele tem todo o arcabouço de ser projetado pelo próprio Matheus, né, pela questão familiar inicialmente que ele tem. E quando ele me comentou da situação, me mostrou, né, de fato o que o autismo estava representando, o que vem a representar para as pessoas, de certa forma, no primeiro momento me comoveu bastante, né, de ter essa oportunidade de poder abraçar uma família que realmente necessita dessa ajuda. E na prática a gente vem observando que realmente as pessoas, as famílias não sabem dos direitos que elas possuem. Então a gente tem essa missão de, além de abraçar a família, acolher, de mostrar, né, para elas quais os direitos que elas possuem, quais os mecanismos que a gente pode estar contribuindo para elas. Então ainda é um assunto bastante delicado de lidar, principalmente com as famílias, né? Mas é um movimento que a gente está construindo, que a gente quer apresentar não só para a região de Caxias, mas também Rio Grande do Sul, Brasil, porque realmente é um assunto que precisa ser falado, né? Precisa ser demonstrado. E os direitos das pessoas ninguém pode escapar, né? Então a gente é pioneiro em Caxias, na região, no assunto, e faz de tudo para buscar reverter e ajudar as famílias o mais breve possível, né? Dentro das suas limitações, mas sempre com visão além do direito, e sim o acolhimento, né? Da família e do autista. Eu atuo em escolinha ainda como fisioterapeuta, né? Então, eu pego as crianças nessa primeira fase, né? Então, enquanto a escola
tem essa conversa com os pais de dizer, olha, leva em um profissional, enfim, para fazer avaliações, enfim. Então, eu lido muito com as famílias nessa primeira fase, né? Nesse luto, nessa negação, nessa perda, né? Pais e mães idealizam um filho dentro de um padrão propaganda de margarina, né? E aí, nesse primeiro momento onde alguns profissionais chegam dizendo, olha, talvez não seja exatamente isso, há um luto muito grande, né? Sim, uma frustração muito grande. De certa forma, essas famílias se culpam, né? Onde é que eu errei? Será que eu tomei um vinho naquele dia? Será que, né? Então, há um momento muito delicado. Sim. Eu fiquei muito feliz de saber que eu já posso indicar profissionais que não só vão trazer esse acolhimento emocional, enfim, né, da parte de área de saúde, como também já dizer para esse pai, para essa mãe, dizer, olha, eu tenho aqui este cartão para dizer que juridicamente tu também pode ser amparada. Isso é sensacional. Imagino eu, que eu também estou sabendo disso, né, agora, que isso traga paz. O propósito é através seja pelo âmbito administrativo, que existem possibilidades de direito sem entrar na seara jurídica, simplesmente pelo direito administrativo, ou pela via judicial, em situações de litígio. A advocacia de propósito é um conforto, de certa forma, para essas famílias que a grande maioria, até hoje, não sabem que esses direitos existem. Então, eu não sabia, como eu faço para conseguir? Então, o diferencial é isso, né? Quais são as demandas mais recorrentes, o que precisa para se tentar buscar esses direitos, né? Tem situações que a gente instrui e diz, olha, nesse contexto, para alguns benefícios, não tem como, é limitado, tem uma situação. Mas para outra grande maioria, muitas famílias se enquadram, né? Assim, muito pouco conhecimento e, digamos assim, como é pouco falado, uma advocacia específica para direito autista, acho que talvez até por isso não chega tanto ao ouvido dessas famílias, né? E quando chega, desperta muito interesse. Eu não sabia, nem imaginava, né? Então, dependendo qual demanda aquela família faz mais sentido naquele momento, porque a gente tem uma série de demandas, né? Que faz mais sentido nesse momento. Eu estou com uma dificuldade de cobertura nas sessões de terapia, né? Vamos analisar o caso para ver o que pode ser feito, né? Agora, no âmbito administrativo, a gente analisa para ver os benefícios tributários que já estão disponíveis simplesmente por ter um laudo, que isso é, vamos dizer assim, o primeiro passo. Você precisa, a família, aquela pessoa que tem o transtorno de espectro autista, tem que ter, para a gente começar o trabalho, já um laudo, né, identificando qual grau, né, aquela pessoa se encaixa em nível de assistência, grau 1, grau 2, grau 3, para a gente começar, a partir desse laudo, né, a gente começa a trabalhar e identificar o que faz mais sentido e mais urgente para aquela família naquele momento. E a gente consegue abrir alguns pontos de que é do direito e que talvez essas famílias que estão nos ouvindo não saibam que são do seu direito? Quer falar alguma coisa? A gente tem uma lei macro, que é a lei Brenice-Piana, que é de 2012, que ela serviu para equiparar o autismo como uma deficiência, né? Então, através dessa lei, a gente pode fazer essa equiparação do autismo com a deficiência e trazer alguns benefícios que essas pessoas podem buscar, podem requerer, né? Exemplos, assim, mais do dia a dia que normalmente as pessoas buscam para nós. O que a gente pode de imediato conseguir, doutor? Tem o BPC Loas, que é um benefício da Previdência que a gente, cumprindo alguns requisitos, a gente consegue buscar para as pessoas, que trata-se de um salário, né, para a família do autista, né? Obviamente que são algumas regras e essas regras têm que ser cumpridas.
Independentemente da questão familiar, se possui renda ou não, a gente faz o máximo possível para conseguir este benefício, né? E dentre estes, tem alguns outros também que a gente busca sempre apresentar de forma administrativa para os clientes, para não ficar aquela morosidade que, como é um processo judicial, às vezes a gente acaba pecando em prometer algo e relativamente não conseguir, né? Então, essas questões mais administrativas, a gente busca mostrar para as famílias e apresentar para elas e buscar, né, esses benefícios. Não sei se o doutor quer falar mais algum outro... E o autismo, ele é categorizado como uma deficiência. Então, a gente tem o Estatuto do Deficiente Físico, né? Então, todos os benefícios que se estendem para essa caracterização de deficiência também se estende ao autista. Então, por exemplo, o doutor Daniel falou aqui da esfera previdenciária nacional, né, do BCP. Na esfera estadual, por exemplo, a família que precisa de um veículo para se deslocar nas sessões de fisioterapia, este veículo pode ficar em nome da pessoa que tem o espectro, né? E tem os benefícios de impostos do IPI, do ICMS, do IPVA. Inclusive, o IPVA tem uma situação que ele é retroativo a 5 anos para fazer muito disso, porque pelo desconhecimento das pessoas, e as pessoas nos procuram posteriormente. Então, além de buscar isenção a partir daquela data, a gente busca o IPVA pago retroativamente nos últimos 5 anos, né? Então, tudo isso, entre outros benefícios. Tem a questão das passagens aéreas, mas aí as companhias aéreas elas não são tão flexíveis, então é um direito que assim existe, mas na prática é muito difícil de conseguir, porque uma prática muito comum é as companhias aéreas disponibilizarem a passagem só 48 horas antes com desconto. E aí o preço vai para as alturas, então acaba que não vale a pena financeiramente, né? Então a gente vê algumas frentes bem interessantes no âmbito do direito, mas outras que criam todo um aparato de resistência, e aí se cabe a esfera administrativa, não sendo possível, é um direito, a gente tem que cair na esfera judicial, infelizmente, né? Mas no âmbito administrativo, a gente ainda necessita de maior flexibilidade no fluxo do procedimento para facilitar a rapidez, né, da concessão desses benefícios, seja ele qual for, né? Então, até recentemente, um contato familiar, uma familiar está buscando a isenção do IPVA para o veículo que está em nome da filha, e me foi relatado bastante dificuldade assim, para o processo administrativo fluir por conta própria, né? E acontece que também entra um pouco no perfil de cada pessoa que nos procura. Olha, eu não tenho tempo, não tenho paciência, não entendo, faz para mim, a gente faz, mas não que seja necessariamente obrigatório no âmbito administrativo um advogado fazer isso. A pessoa, se tiver tempo, tiver esclarecimento, conhecimento suficiente para buscar de maneira individual, problema algum. Não estou aqui, façam. Só que a gente está hoje se deparando com um cenário que ele é bem dificultoso ainda, até pela questão jurídica, que se o tema recentemente, novo, quem dirá na esfera judiciária, né, ou na esfera administrativa. Então, aí, às vezes, dependendo da situação, a gente analisa e vê se é caso de levar para o judiciário ou não, se vai persistir na esfera administrativa. Uma consulta mais administrativa, né, inicialmente. Exatamente. Posteriormente, aí sim, a via judicial para resolver o problema. Eu não fazia ideia de que uma criança poderia ter o carro aí no seu nome, né? Sim. Isso já acontecia. Familiar que tem... As famílias que têm algum familiar com alguma classificação de deficiência, já acontecia. Talvez o público conheça mais os PCDs, né? Então, isso era estendido. Da mesma forma, o bem tem que ficar em 2 anos em nome daquela pessoa, para posteriormente só depois ser negociado, vendido, enfim. E os descontos também, eles ficam vinculados àquele CPF. A família ela tem que meramente comprovar que aquele veículo está em uso para as necessidades daquele familiar. Então, levar, buscar na sessão de fisioterapia, levar e buscar no colégio. Então, em outras frentes aqui, que dá para exemplificar. Então, de maneira resumida, são essas as características que também se estendem ao transtorno de espectro autista. Como é que funciona essas questões com escola, por exemplo? O que você gostaria de saber mais especificamente? Tudo. Estou super curiosa aqui. Então, de maneira geral, não pode haver exclusão de forma alguma, né? Isso já é
já era o procedimento já era esse em outras frentes também, de algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, né? Eu sei que, assim, por existir uma legislação específica, e hoje, só para o público que está nos assistindo ter ideia, uma revista que a gente tem acesso frequente, a gente está falando de um cenário no Brasil em torno de quase 7 milhões de pessoas com algum grau de autismo, né? Então, para uma sala de aula, se a gente reportar uma escola que tem aí 1.000 alunos, né, a gente vai estar falando aí de 20 ou 30 alunos com algum grau de autismo, né? Que, por lei, eles têm que ter aula de maneira integral, como outros colegas que não têm nenhum tipo de deficiência ou transtorno. Mas, pelas suas características desse transtorno, eles têm direito a algumas situações que as escolas, às vezes, percebem e não fazem muita questão de né? Então, mas as famílias saibam que existe direito também no ambiente escolar, né? Tem que ter um mínimo da professora assistente, né? Tem escolas que às vezes colocam uma professora para toda a escola, tentam, vamos dizer assim, maquiar a situação, mas o ideal, assim, o primeiro passo é conseguir a matrícula, né? Que muitas vezes a escola recebe a família, fala de tudo, e quando fala que tem algum grau de autismo, já dificulta um monte a matrícula, dizendo que não. Isso é crime, tá? Que não tem vaga. Não tem vaga, isso é crime. Sim. E só lembrando, escola privada, a gente tem já um entendimento que ela é uma concessão do direito público, né? Porque é a obrigação do Estado de fornecer educação. Então, ele faz uma concessão para a iniciativa privada também dar educação através de instituições privadas. Mas ele se reporta ao cenário federal, à lei federal. Então, recusar matrículas sob argumentos comprovados ou genéricos é crime, né? Agora, da teoria para a prática, a gente vê muito descompasso, né? A gente vê que muitas escolas recusam, não fazem questão, né? E aquelas que depois aceitam não cumprem integralmente o que determina a legislação, né? Então, tudo isso que a gente está mencionando aqui, no aspecto escolar, já tem, né, as famílias que nos procuram, a gente explana que já existe um cuidado específico também no cenário escolar, né? E vai da família identificar naquela escola se isso está sendo atendido, em que grau de atendimento, de que está sendo reportado um conforto, né, de maneira a satisfazer essa família. E se não estiver, a gente analisa e vê o que pode ser feito, o que pode ser juridicamente tentado para se chegar próximo do que diz a legislação, né? Porque seria do direito da criança ter um monitor, um assistente em período integral. Sim. Quando se identifica, como a gente falou, um exemplo só de 1.000 alunos, se tem aí 20 ou 30 alunos com algum grau de transtorno, se faz uma identificação de qual sala de aula que ele vai... E o ideal seria que tivesse um professor assistente para aquela turma. Né? Que se dentro dessa divisão dos 20 ou 30, estão mais no 5º ano, no 6º ano, então o ideal é que... como isso é relativamente novo, ainda não se tem esse... Às vezes até por desconhecimento, né? Mas não se pode alegar isso para fins de não cumprir aquilo que é determinado, né? Então é isso, cabe à família identificar como está no ambiente escolar do seu filho esse cuidado amparado além da professora titular, né? Do que ele tem de acesso às características do seu filho naquele ambiente escolar que estão sendo tendo esse cuidado pelo outro professor ou outra professora assistente. Trazendo um pouco para números, né? O Matheus comentou da revista que a gente assina periodicamente. Tem um dado muito interessante que a gente pode observar que as crianças de 5 a 9 anos têm uma porcentagem de 2,8% que são diagnosticados com ATE. Então, essas apenas as diagnosticadas, fora as que não conhecem que têm o transtorno, né? Então, cabe sim à escola, né? Cabe à família buscar esse conhecimento e as escolas, principalmente, se sensibilizarem, né, com as famílias,
Porque a simples representação de que a gente respeita as leis, que a gente está aptas a receber essas crianças, não é o bastante. A gente tem que, na prática, efetivamente, observar sendo cumprido, né? Então, aí a gente entra para poder auxiliar as famílias, né? E buscar este assistente que realmente esteja acompanhando a criança, que ela precisa de ajuda, independente do grau de autismo, que é um direito adquirido dela, né? Então, a gente faz questão de ajudar essas famílias também nessa questão. Uma outra dificuldade, às vezes, que relutância e fica incontroverso, que é por não tem justificativa para não aceitar aquela matrícula. Algumas famílias têm que ingressar via judicial, né? E outro caso que também tem muita relutância por parte das escolas é que é um direito vamos falar aqui da criança, do adolescente com espectro autista, né, por causa da idade da limitação escolar, que, por exemplo, se a família contrata uma terapeuta para acompanhar, essa terapeuta ela tem direito de estar dentro da sala de aula para acompanhar aquela criança. Então aí entra um pouco de conflito da administração, do contexto escolar com uma pessoa estranha, mas as famílias saibam que isso é plenamente garantido pelo direito, e se a família está se sentindo de alguma forma insegura quanto a isso, é possível buscar diretamente na escola, seja de maneira extrajudicial. Às vezes essa escola, não vou negar que ainda tem desconhecimentos jurídicos nessa área, né? Ou não está cumprindo a contento o que diz a legislação, né? Mas é aquela coisa, se ninguém me exigir, eu vou deixar assim até que venha alguém e me exija que eu faça, né? Então, mais isso, que a gente tem que a gente já passou por algumas frentes já que a maioria, muita gente não conhece, então a gente pode permear por outras frentes também, que de certa forma é tudo meio novo ainda. Mas o propósito é isso, levar para essas famílias alguma espécie de conforto jurídico, né? Que elas saibam segurança jurídica, e muitas vezes até gente comum, né, quem a gente faz atendimento, começa a falar de uma situação e vai permeando para outras, e a pessoa, nossa, eu não sabia. Pois é. Então. Eu te ouvindo falar agora, Daniel, eu tenho um amigo que tem um filho de 6, 7 anos, enfim, que recentemente foi diagnosticado. E aí, durante, né, a construção desse diagnóstico, o pai disse, não, mas peraí, mas eu acho que isso aí faz sentido para mim. Enfim, acabou que saíram ambos diagnosticados, né? Então, ele deve ter seus quase 40 anos ali, 38, 39. E até então, não existia esse diagnóstico, né? E aí, conversas nossas ali e piadas internas, né? Eles dizendo, gente, agora muita coisa faz sentido de dificuldades, enfim, que eu passei ao longo de toda a minha vida, e que eu precisei ter um filho para conseguir dizer, nossa, agora eu entendi. Então, eu consigo compreender as famílias que ter um diagnóstico de seus filhos traga desconfortos, né, e reajustes. Mas, no caso deste meu amigo, ele disse, gente, isso me trouxe conforto. Teu diagnóstico me trouxe um conforto, porque agora eu entendi o porquê que... Blá, 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 algumas blá, coisas blá. aconteciam. E este número, a gente está falando fortemente em crianças, mas realmente muitos pais, muitas pessoas adultas estão sendo diagnosticadas. Exatamente. E aí, a partir daí, sim, elas estão nos procurando. Mas é muito interessante este tema, porque realmente é um transtorno novo, que as pessoas até então não tinham conhecimento. E o diagnóstico, isso que você comentou desse caso, possivelmente essa pessoa, quando foi buscar uma consulta médica, ela acredito que, como é bem comum, a classificação, o diagnóstico tenha sido outro, porque naquela época era outro protocolo. Isso. A gente costuma ver com muita frequência, de maneira genérica, a classificação que se falava nesses termos antigamente, essa pessoa é retardada. Isso. Era bem comum isso, né? Não sei como é que ficava com relação ao CID, mas retardo mental era meio que assim, não tem retardo mental. Geral, né? Não sei se não se confundia com esquizofrenia ou alguma coisa assim, então é retardo mental. Então, isso que você falou é bem pertinente, porque assim, tem pessoas adultas hoje que estão conseguindo agora receber o diagnóstico correto. Exato, mas não necessariamente a pessoa com espectro autista tem um baixo desenvolvimento intelectual, muito pelo contrário. Justamente, né? É o espectro, que é aquela ampliedade que tem de... Exato. Então,
é o caso desse meu amigo, tem um QI absurdo, mas tem uma tendência mais antissocial. Sim. Né? Sim. Então, a grande dificuldade dele sempre foi na Interação social. na interação Socializar. social, né? E aí, enfim, deve ter seus sofrimentos ao longo, né, da vida. E justamente o filho dele também. A escola é que fez esse primeiro olhar, né? Eles não são aqui de Caxias. Caxias também não tem uma escola específica, né? Para pessoas que tenham um QI elevado, enfim, né? E aí, eles são de Porto Alegre. Porto Alegre tem, né? Então, realmente, ele estava numa escola padrão. E a escola disse, olha, acho que a gente não está conseguindo atender as demandas aí do teu filho, enfim. Aí foram buscar um diagnóstico, enfim. E aí o menino acabou mudando de escola, né? Mas existe essa questão pejorativa ainda antiga, né? De que a pessoa com espectro autista tem uma demência, tem um retardo, E, na verdade, não necessariamente. Existem, dentro do espectro autista, grandes avaliações a serem contextualizadas aí, né? E assim, recentemente, vamos dizer, fugindo um pouquinho, não que seja o nosso propósito aqui, fugindo um pouquinho da parte técnica, jurídica, da parte de contexto geral, até, infelizmente, algumas pessoas estão vendo o diagnóstico, não que seja o caso desse que você mencionou, mas de maneira geral, que tenha ocorrido recentemente, ter a romantização do diagnóstico. Achar que, bom, agora eu sou grau 1, então se vê... Porque atrelaram muito a isso. Autismo grau 1, ele tem algumas dificuldades em algumas áreas, mas em outras ele é um superdotado, tem hiperfoco e alguma coisa nesse sentido. Então, algumas pessoas se valem disso para, sei lá, com qual intuito de se autoafirmar, só que prejudica quem realmente tem... Que a gente tem isso também no TDAH, que agora virou moda, né? Não... Exatamente. É porque eu tenho TDAH. Exatamente. Ficou uma espécie de carta coringa para algumas situações, né? E, infelizmente, isso prejudica muito as pessoas que realmente... Porque nem todo o autista vai ter isso obrigatoriamente. Não é uma linha reta, né? Não, tem autista que ele tem um transtorno, mas ele não tem hiperhabilidades, ele não tem hiperfoco. Ele só tem o transtorno. Então, principalmente no grau 1 de assistência, que não se tem dificuldade de identificar, enfim. A gente tem um cliente lá no escritório que a filha dele é autista grau 1. E com aos 4 anos ela já estava falando fluentemente inglês, sendo alfabetizada em português, né? Mas, assim, isso não é regra, isso é uma exceção. Então, que bom fique falado para o pessoal que é esse contexto. Não é glamuroso. Eu sei que às vezes dói ouvir isso. Muito pelo contrário, as famílias ou indivíduo que tem aquele diagnóstico, aquele laudo para levar como algo assim, sei lá, como um feito, pense que muitas famílias, principalmente até com grau 1, mas com grau 2 e grau 3, sofrem e muito. Né? Se fez um estudo recentemente de qual o nível de estresse que essas famílias passam, dependente da quantidade de filhos, mas pegaram, por exemplo, um filho que seja a partir do grau 2. Estudos recentes comprovaram que o nível de estresse, através do cortisol, era de combatentes de guerra que estavam retornando de conflito. Então, assim, eu sei que é difícil ouvir e lidar, mas não tem glamour nenhum. É uma situação dificultosa. Se existe alguma situação menos... na questão do hiperfoco, nas hiperhabilidades, ou que ela se sobreponha às dificuldades, é uma particularidade daquele indivíduo. No geral, isso não acontece. E é realmente a família inteira se envolve, né? Não pai e mãe apenas, né? Vô, avó, tio, dindo, porque... pensa, tu tá num churrasco de domingo, né? E de repente todos os churrascos foram tudo muito bem, mas naquele dia algo acontece e aquele pai, aquela mãe, alguém vai ter que
se retirar, vai ter que sair daquele local para trazer novamente o equilíbrio nessa criança. E por isso que que isso é muito em negação pelos planos de saúde, a terapia ABA ela é muito importante. E o direito, a justiça tem que garantir essa terapia para essas famílias, para se identificar e tratar onde que pode se melhorar e onde que está em excesso pode ser diminuído. Né? Os planos de saúde estão, hoje em dia, juridicamente, estão fazendo de tudo para que cada vez menos exista a cobertura da terapia ABA. E cabe à família buscar e fazer prevalecer os seus direitos. Mesmo que exista lá na ANS, a gente sabe, até hoje a gente tem conseguido no judiciário manter essas terapias, seja por sentença, por liminar. Conta para o pessoal o que é a terapia ABA. A terapia ABA, assim, eu não sou profissional específico da pedagogia, mas juridicamente a gente acaba tendo uma informação, né? A terapia é como se você tem um filho que tivesse um laudo e ser diagnosticado com autismo, ele tem um tratamento específico que é a terapia ABA. Quem não faz a terapia ABA, assim, vai ficar praticamente vai estagnar. O seu filho não vai ter o tratamento que ele deveria ter para poder melhorar as valências dele e diminuir aquilo que está sendo feito em excesso. Então, é uma ciência a terapia, ela não é um método, é uma ciência, né? Então, ela tem dentro dos seus contextos a identificação e o tratamento correto, né? Hoje, infelizmente, na rede pública, é feito em grupo e já começa por aí, porque ela tem que ser específica, né? Individualizada para aquele ser humano, para aquele indivíduo. E aí no poder público, infelizmente, assim, é feito em grandes grupos a cada 15 dias. E você vê uma mãe não vai pegar o seu filho, botar no ônibus, no transporte coletivo, se deslocar 40, 50 minutos na cidade para fazer a terapia por uma vez por semana. O que acaba acontecendo? Passam algum tempo, essa mãe não vê resultado, mas com certa razão, né? Então, a terapia... Que por vezes acaba desistindo. Né? Desistindo. E aí a gente entra numa frustração e numa situação que você estava colocando, da socialização, que a família acaba se privando. Se isola, né? Se isola, evita, porque já sabe que determinado vai ter um timing ali que a criança, o adolescente, vai conseguir permanecer e a hora que ela quiser... não está mais ali. Então tem muito isso, assim, isso a gente por ampliar vai mais para situações mais difíceis, assim, né? Então, mas voltando à terapia ABA, é uma terapia que pese os planos de saúde estão resistindo, judicialmente, inclusive para o STJ, STF, Poder Público, se tem juridicamente conseguido para as famílias essa terapia, que assim, a gente fala terapia, mas eu digo assim, o tratamento que o seu filho, o seu familiar tem que ter. É como se a gente tivesse com uma dor de cabeça e tomasse um remédio para dor de barriga. São coisas diferentes. Então, assim, ou o pior de tudo é nem tentar fazer nada, né? Então, a gente, através dos caminhos jurídicos ou de outros, a gente tenta levar o conforto, o propósito para essas famílias. Eu acredito que toda essa luta, né, do espectro autista tem um referencial grande do Marcos Mion, né, uma figura pública. Inclusive uma lei. Isso, exato. Porque, infelizmente, o nosso país anda devagar, né? E ter uma figura pública levantando uma bandeira acelera muitos processos, né? Com certeza. Então, eu escuto muitos relatos, assim, dele sobre o filho e realmente... O Romeu, que é uma figuraça. Mas ele contando o quanto o nome dele não era tão grande assim, né? Enquanto ele estava construindo o nome dele, o quantos eventos ele precisou ir embora, né? Ele ouvi tempos atrás ele relatando, era um evento da emissora, sei lá, o qual ele trabalhava na época, e ele chegou na porta, ele, a esposa e o filho, e o filho não vai, né? E ele não participou do evento. Ok, aí, combinados entre eles, poderia ele ter ido, a mulher ter ido para casa, enfim, não é esse o ponto, mas o quanto a família inteira tem prejuízos emocionais, financeiros, sociais, e como é importante essas famílias terem esse
conforto, essa segurança de que agora existe um respaldo na lei que defenda. Como funcionam essas questões? Existe especificamente isso ou não? Por exemplo, sou mãe, né, de um menino de 8 anos, quase 9. Não, quando for a hora, ele já tem 9. É setembro agora? Não, ele faz agora em agosto. Agosto ainda. 23 de agosto ele faz. Virginiano já? Primeiro dia. Olha aí. A gente não vai entrar nesse pormenor assim. Eu já tenho meu espaço no céu garantido. Vou gostar muito dele. Não conheço, mas acho que eu vou gostar dele, porque eu também sou. Então, por exemplo, mães, né? Eu preciso levar meu filho no médico. Enfim, ok, eu tenho o atestado, ok. Laudo. Como é que funciona isso com mães, pais, com crianças de espectro autista? Que não necessariamente é só uma consulta esporádica, né? Um exame esporádico. Que às vezes essa criança entrou em um surto, enfim, e não pude trabalhar. Como é que funciona isso? A gente tem observado bastante decisões favoráveis e abraçando a família nessa questão. Um exemplo prático assim que acontece e já aconteceu até próximo a nós é de uma mãe servidora pública que ela teve seu direito de sair 2 horas antes do trabalho para poder ou acompanhar o filho ou estar próximo do filho ou mesmo para levar o filho em alguma consulta. Então, a gente vem observando que, de fato, os pais, a família também vem sendo abraçada, né, com a criança e justamente os direitos se estendendo a eles também, não só a criança autista. No funcionalismo público existe o direito a uma carga horária reduzida. Para essas famílias, né? Mas tem todo um procedimento até que se chegue na concessão dessa carga horária reduzida, né? Simplesmente apresentar o laudo do seu filho, seu familiar, enfim, uma junta médica, vai entender que horários que é possível para fazer a melhor flexibilização da carga horária no funcionalismo público. Na iniciativa privada, a gente tem algumas cotas, né? Algumas empresas que podem se beneficiar na contratação de pessoas com espectro autista ou que tenham familiares com... Já nesse detalhe da questão da carga horária, justamente por ser a iniciativa privada, é uma coisa mais resistente, né? Até porque fins de contratação já vai se ter uma dificuldade. E depois que a pessoa já está contratada, ela buscar uma redução de carga horária, o que vai acabar acontecendo é que o empregador não vai ter mais... Então, por isso que vem a parte social de estimular aquelas empresas de alguma forma como finalidade de compensação para o Estado, né? O poder público te dá uma compensação por essa iniciativa. Na área do funcionalismo público já se tem isso e os servidores têm se valido dessa redução de carga. E com o avanço e a propagação da informação na área privada, acho que, como você falou, a gente tendo representantes da causa com mais luz no holofote em nível nacional, acelera bastante e contribui bastante para o avanço em outras áreas. Né? Hoje, vocês recebem mais adultos ou crianças no escritório de vocês? A gente recebe os pais, os pais adultos, através dos seus filhos, mas é isso que a gente conversou anteriormente. Às vezes, fazendo uma análise leiga, né, a gente não tem pretensão alguma de entrar em outras áreas técnicas, né, como a área da neuropediatria, enfim, né, mas você já percebe que algumas coisas daquele filho, o pai, só que não se tinha o diagnóstico correto, então, às vezes... Como você falou, uma pessoa adulta nem sabia que se classificava dentro do espectro, né? E a gente não, por questão de sensibilidade, a gente não adentra nessa seara. Chegar e falar para o pai, mas será que você também não é? A gente, assim, faz esse acolhimento e dependendo do grau de intimidade, de abertura, a gente não custa nada buscar um diagnóstico, porque como a carga genética, ela tem um fator importante, né? Seria interessante às vezes. Então é isso, às vezes o adulto não tem a informação correta na época, depois acabou não procurando mais e aí nem sabe, né? É isso. Então a maioria que nos procura hoje, a grande maioria são pais e mães para buscar um benefício para o filho, um direito para o filho. E o que vocês sentem assim que é o setor ou enfim aonde ainda
peca mais nesse acolhimento? O meu entendimento não é nem questão de você usou a palavra pecar. No meu entendimento é uma palavra assim indignante o que os planos de saúde têm feito com essas famílias, né? Indignante assim, se a gente tem visto famílias com condições de esclarecimento passar por apuros consideráveis, quem dirá nas famílias menos assistidas, que sequer têm um plano de saúde, né? Então hoje o embate a nível nacional ele é muito mais contra os planos de saúde. Por desrespeitar direitos, por descumprir contratos a gente uma palavra técnica, a mero alvedrio, né? Palavra bonita, língua portuguesa. Mas tá nesse pé, assim, tá nessa situação que os planos de saúde, eles aquela coisa, eles fazem uma conta matemática, né? Se eu parar de pagar, o que pode acontecer? Daquele grupo de 100 famílias, 20 vão entrar na justiça, então tá valendo a pena. E né? aí, pedala. E aí, a sorte de algumas já conseguirem uma decisão liminar, ou seja, já no começo do processo já tem uma decisão, mesmo que provisória, então garante aquele direito. Pode ser, às vezes, não conseguir liminar, e aí tem que esperar até a sentença para aquilo acontecer. Né? Recentemente, eu recebi um contato de uma mãe que só de diferença de terapia, de plano de saúde, ela ia ter que pagar R$500 por semana. E ela nos procurou para um auxílio jurídico, a gente instruiu ela do que fazer, do que não fazer naquele momento. Mas você pensa assim, poxa, já pago o plano de saúde, eu vou pagar R$500 por semana por diferença, até não sei se vale a pena pagar o plano, né? Então, hoje é isso, assim, ou quando disponibilizam a terapia, mesmo que de maneira privada pelo plano de saúde, que isso já está acontecendo aqui em Caxias do Sul, dificultam em tudo, né? Agora a terapia é lá naquele local específico, só que aí com outras pessoas, os horários já não são difíceis para as famílias, às vezes tem que ficar aguardando 2 horas para ter uma sessão de terapia. E o vínculo para qualquer criança é importante, mas principalmente para crianças com espectro autista, né? Exatamente. Ter o vínculo com um profissional traz uma... não vou dizer garantia, né? Mas conexão emocional. Essa conexão, esse trabalho, essa fluidez vai acontecer de uma forma melhor. Sim. Então, assim, hoje a gente... por isso que eu usei a palavra, se não usei, mas é indignante, hoje é revoltante, como está sendo, assim, olhado pelos planos de saúde meramente como uma matemática e lucro financeiro, né? Infelizmente, né? Então, ainda o que a gente tem que nos mantém no eixo é buscar nossos direitos pela via judicial. Aquela coisa, fez um movimento disso, bom, eu vou buscar o meu direito por esse movimento, por essa situação que você criou, né? E isso sim, aí as pessoas, a gente pode dizer que no âmbito judicial, a gente tem visto recentemente a justiça dar esse conforto e garantir esse direito, mas para isso tem que ingressar, né? Para isso tem que não desistir e persistir. E a gente sempre, a gente observa muito a resistência dos planos, tanto que uma primeira orientação sempre é buscar deixar tudo registrado, porque uma simples ligação às vezes não é o suficiente, né? Então, numa primeira conversa assim com um pai, com uma mãe, é sempre buscar esse registro com os planos de saúde, a negativa deles, né? E aí sim nós temos um embasamento legal forte, né? Provas consolidadas para buscar reverter e conseguir o que eles necessita e tem o direito, né? Tem situações que chega a ser assim, que foi contratado. Foi contratada, a terapia foi contratada no plano original. E o plano, no meio da terapia, simplesmente para de cobrir. Mas, se foi contratado, foi um contrato que estava em... Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. Eles fazem a conta matemática. Está valendo a pena a gente tomar essa atitude. Só que para a família, ele chega para dar a sua carteirinha, não passou, não está cobrindo. Daí gera todo um transtorno e depois de muito tempo vai ter que ingressar pela via judicial, né? Mas isso é uma coisa que, assim, chega a ser absurda, que você está num contrato e simplesmente a operadora para de cumprir e você que busca os seus direitos. Está nesse pé, assim. Então, mas, que eu falei anteriormente, por todas essas dificuldades que são criadas, a gente tenta buscar o remédio. O remédio pode demorar para começar a fazer efeito, o remédio jurídico, mas ele é o remédio, é o caminho. Ou simplesmente desistir, não ser resiliente, não tomar uma atitude diante daquela situação. Porque se for se tornando isso, deixando isso tornar mais comum, né, alguma coisa
vai acabar ocasionando em benefício, prejuízo para toda a sociedade, né? Então, acho que essa causa ela tem que ser olhada como uma causa, uma extensão de toda a sociedade. Isso aí. Porque a partir do momento que um pai e uma mãe ele tem dificuldade no trabalho, muito importante na carga horária, às vezes... Se vocês trouxeram um dado, né? São 7 mil? Quase 8... deixa eu confirmar, tem uma anotação, mas está chegando próximo de 8 milhões de pessoas no Brasil com algum grau. A criança de 5 a 9, de 38, uma é autista. De 5 a 9 anos. Então, tu pensa que cada uma dessas crianças tem Pai, pai, mãe, trabalho, envolvendo em ambientes profissionais. Nas suas mais variadas funções. Então, faz muito sentido a gente entender que é um problema de todos, né? Sim, eu conheço famílias que, assim, o pai trabalhava, a mãe trabalhava, né? E se chegou a um ponto em que se verificou quem tinha mais flexibilidade de largar o trabalho para poder permanecer cuidando do filho, da filha em tempo integral, porque não se tinha outra forma. Por mais flexível que se tentava fazer o trabalho, chega um momento que, dependendo do grau, o pai ou a mamãe vai ter que deixar o trabalho. Então, para o pessoal de casa entender como isso é complexo e como isso demanda várias frentes, que, assim, ao ponto de que dos pilares da família, do pai e da mãe, tem que abandonar o trabalho para permanecer diariamente nos cuidados com o filho. E aí, isso não mexe só financeiramente. Isso mexe emocionalmente. Com certeza. Né? O quanto... mas eu tenho a minha carreira, né? Eu sou essa função aqui para a sociedade. E eu vou deixar de ser. Isso traz um peso grande. Que esse pai, essa mãe, seja quem for, que saiu do seu ambiente de trabalho... essa perda de notoriedade, né? Eu sou este profissional, também precisa ser olhado, né? Sim, esse que eu mencionei anteriormente é incontroverso que vai gerar um reflexo na sociedade, de alguma forma. Isso é aquela unidade familiar, mas aquilo vai respaldar e respingar em outros contextos enquanto sociedade. Então, quanto mais a gente tiver um olhar para essa causa e mais entender os desdobramentos dessa causa, a gente tende a diminuir os efeitos prejudiciais na sociedade, né? Trazendo aqui para o nosso contexto municipal, agora recentemente foi aprovado uma lei municipal para que supermercados, bancos e outras instituições privadas deem o atendimento preferencial por famílias ou indivíduos com espectro autista. Foi uma lei agora aprovada em julho desse ano, mês passado. Nossa, super recente. Então não se tinha. Então você vê como que é um reflexo na sociedade. Porque, assim, a pessoa já está, o familiar já está diariamente com um nível de demanda de estresse. Então ela chegando numa instituição pública com aquele familiar e tendo que entrar na fila como todos os outros que não é uma família típica, eu acho que isso é de salutar essa iniciativa, essa lei municipal, que já tem esse olhar mais pensando no reflexo da sociedade para trazer um pouco de benefício para essas famílias, né? Importantíssimo. Uma coisa meu dia correu tudo lindo, bem, eu vou enfrentar uma fila do banco. Outro dia eu já não dormi bem essa noite e eu vou enfrentar essa fila do banco. Outro, eu não venho dormindo, eu venho me estressando por outras tantas coisas íntimas dentro ali da minha família, com meu filho, e eu vou enfrentar isso, né? Sim, então, com certeza. Muito importante. Não sabia, mas ainda bem que é bem nova, então não estou tão desinformada. Ela foi aprovada e agora a gente aguarda a implementação prática, né? A lei já existe, agora as instituições começarem a se adequar e se adaptar à legislação, porque se a lei já está em vigência, né? A partir do momento que tu tem uma identificação, seja pela carteirinha, o teu direito já é direito preferencial em atendimento. Assim como a gente já tem a movimentação jurídica também de identificação se naquele processo diz respeito à pessoa com autismo, que tipo de celeridade será dado diante desse cenário. Então, são várias frentes que se tem. E é exatamente isso que tu falou, porque muitas dessas pessoas que legislam e que trabalham
ou tem familiar ou na própria família. Então, que bom que elas conseguem comungar desse entendimento para dizer isso nos ajudaria, determinada situação, através de lei, nos ajudaria, nos traria um pouco de conforto, né? Então, comentando, essa lei aqui municipal é recente, tem outras leis a nível estadual, federal, que também são recentes e que, claro, pela dinâmica do dia a dia, as famílias não conseguem acompanhar tudo, mas que elas possam procurar se informar e saber que existem várias frentes, vários grupos, a comunidade é muito unida. Né? Grupos de WhatsApp, grupo de escola, que se ajuda e tenta amenizar um pouco o dia a dia bem assoberbado dessas famílias. Né? E para buscar vocês, as famílias bastam ter o laudo, certo? A gente busca inicialmente a conversa, obter o laudo, né, da criança ou do próprio familiar com o transtorno, e a gente atende de forma presencial, né, no endereço, e também de forma digital. Já conta para nós. O nosso endereço ele fica na Rua Visconde de Pelotas, 361, sala 91. É um escritório que a gente atua de forma conjunta, né, e a gente atende presencialmente, mas também a gente vai deixar ao final as nossas redes sociais. Então, o nosso amparo não se restringe apenas ao atendimento presencial. A gente está no digital justamente para demonstrar e abraçar essas famílias, né, que tanto precisam. E a gente viu que, assim, porque o digital também, porque o online, as consultas online, porque a gente viu que, se a gente está falando aqui da segunda região, um PIB mais importante do estado, em outras regiões aqui do estado, esse atendimento, ele é bem precário, né? Um atendimento específico para isso, né? Então, para quem é daqui de Caxias ou região, para ter ponto de referência, o doutor Daniel falou do endereço, é uma referência que é muito próximo do INSS. Né? Então, a maioria do pessoal já vai ter aí o entendimento, nosso escritório fica aí. E nas redes sociais, depois também, para atender aquela família que fica um pouco mais distante de Caxias e que não tem como se deslocar. Acho que a pandemia também acelerou muito esse processo da consulta, seja em qual área for, online. Então, também é possível. Hoje, os processos eles são todos digitais, não tem mais necessidade de envio de documento físico, praticamente zero. Então, tudo pode ser feito de maneira online também e por um conforto também, que já é difícil para aquele pai, aquela família lidar com o dia a dia. Quem dirá pegar um carro e eu vou para tal cidade para consultar um advogado. Nossa. Então, o online ajuda muito nesse Até mesmo para as pessoas de Caxias, né? O atendimento online. online. Eu sou muito adepta do online. Sim. É o perfil do cliente, né? Mas aqui em Caxias a gente tem ainda tradicional. Analógico, que é conhecer né? o escritório, olhar no olho do advogado, para depois a gente ver qual... Ver se o cafezinho é bom. Mas assim, o número hoje, o atendimento digital é bem maior que o físico, né? Sim. Não só na seara do autismo, mas em todas, né? O digital veio muito forte com a pandemia e se mantém aí numa crescente. E também pela situação de ter grande dificuldade de encontrar um profissional próximo. Eu encontrei. Então, assim... Foi o caso na tua família, né? Na minha família. Aquela coisa... Foi forçado, entre aspas, a contratar um profissional que encontrou, nos requisitos que ele buscava, só em Porto Alegre. Mas é aquele perfil assim, eu queria que fosse aqui, para eu uma tarde eu poder ligar e passar lá no escritório, perfil do cliente. Mas tem clientes que não têm esse perfil, que é normal a gente ter um atendimento que é 100% online. E funciona. Né? Vai mais do perfil. Na região a gente ainda tem... Se sabe que tem um escritório aqui, fica sabendo, gosta de ir lá presencialmente, conhecer. Mas tem gente que, pela distância, por outras questões, faz o atendimento online de maneira super tranquila. Direito _ dos autistas no Instagram. E a página, daí muda um pouquinho, é www.direitosdosautistas.com. A landing page, a página da internet, lá tem WhatsApp, tem as formas de entrar em contato com a gente. E no Instagram, a gente está ampliando as postagens nas redes sociais também. Tem um pouquinho lá de algumas postagens que a gente faz, mas formas que as pessoas possam nos encontrar, vão ter acesso facilmente aí na internet. Isso, e a gente trouxe aqui alguns direitos, mas nessa página do site a gente traz muitos outros ainda que são disponíveis, né? E a gente faz um serviço para tentar ajudar da melhor maneira, né? Então, lá tem diversos outros benefícios que a família, que o autista possui. Se porventura alguma coisa a gente não tenha falado aqui, nas redes sociais, na própria
na própria página na internet, a família pode encontrar alguma coisa específica que a gente, bastante coisa, a gente obviamente não consegue lembrar de tudo, mas lá, encontrando alguma coisa, tem um botão lá de contato com o escritório e vai poder nos contatar e a gente fazer uma triagem ali do que faria mais sentido naquele momento. Né? Eu amei a nossa conversa. Muito bom. É um assunto, tenho certeza, de suma importância, que precisa ser mais e mais divulgado, mais e mais falado. Cresceu muito ao longo desses anos, mas eu tenho certeza que existe um público gigantesco não diagnosticado ainda, e que é importante que a gente fale mais e traga mais pautas sobre. A gente costuma usar assim, para famílias atípicas, tem que ser dado um tratamento atípico, mas no sentido benéfico da palavra, né? Então, não dá para assim, a família é uma família atípica, aquele indivíduo tem um transtorno, não faz muito sentido que ele tenha um tratamento protocolar comum como qualquer outro processo judicial, seja em outras áreas, não. Já começa até no próprio atendimento daquela família. Com certeza. Tem que ser diferenciado. No atendimento. Quem dirá os direitos posteriores que a gente vai buscar, né? Então, é isso. Quanto mais for divulgado, mais for difundida esse contexto em diversas frentes, de alguma forma, na advocacia de propósito, a gente tenta buscar sempre isso, levar alguma forma de conforto, porque, como eu disse anteriormente, a gente sente isso na família, então, e as demais famílias também têm que ter o esclarecimento, o conhecimento que isso pode ser, de alguma forma, no caminho jurídico, levar um pouco de conforto, de alívio. Com certeza. Para você que está nos assistindo, siga @direito_dos autistas no Instagram. E o nosso escritório é o Centro de Direito de Defesa da Pessoa com Autismo, CDDA. Nas redes sociais é www.direitosdosautistas.com, sem BR. Lá tem todas as formas de entrar em contato com a gente e nos localizar facilmente. Aproveitando que se você ainda não está me seguindo, eu não acredito nisso. @FabielleMB com 2 Bs ou @papovinho.rs no Instagram e no YouTube, onde você assiste episódios completos. Toda quinta-feira, 20 horas. Papo e Vinho Podcast. Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal. Se você conhece alguma família que tem criança, adolescente, adulto com espectro autista, busque, encaminha, compartilha esse podcast. Temos muitos assuntos aqui falados, mas tenho certeza que abre para ainda mais. Mais discussões. Isso aí. Então, eu agradeço imensamente. Novamente aqui meus patrocinadores, Ótica Veneza Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser e MS Produções Audiovisuais. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Eu agradeço. A gente agradece o convite. Daniel, Matheus, muito obrigada por esses grandes esclarecimentos, novidades aí. A gente segue daqui, a gente se vê quinta-feira, 20 horas.